Pessoal, já dei start na gravação de hoje. Antes da gente iniciar a aula, eu vou passar aqui sobre as diretrizes do Senai, tá? Esse vídeo não é toda aula que eu passo, mas é sempre bom a gente lembrar, né, nas nossas aulas aí sobre as diretrizes, né, dentro do ensino EAD, tá? Eu vou compartilhar aqui com o áudio, pra vocês escutarem aqui, e aí depois, né, depois desse esse vídeo do Senai, a gente continua, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal. É uma reflexão que eu faço sempre relacionado a essa questão aqui, né? É, o, a gente está no momento aqui que a gente tem a oportunidade que nenhum outro, talvez você, talvez não, né? Vocês começaram no ensino tradicional, assim como eu comecei também, né? Quem diria que hoje eu estaria ministrando aula, né, para o EAD, e quem diria que eu também, né, eu faço outros cursos e é sempre bom a gente procurar sempre evoluir, tá? Eu tenho formação, como eu comentei com vocês, vocês já sabem, né, em elétrica, segurança do trabalho e atualmente, né, eu faço engenharia de software também. Sempre bom a gente estar procurando em se capacitar. Na minha época, a computação não era muito, né, vamos dizer assim, não estava hypado, né? Hoje em dia, todas as áreas precisam de computação. Até um professor de inglês, professor de português, ele precisa, né? E o EAD é a oportunidade que você tem para você pausar a aula, volta naquele conhecimento ali que você não entendeu direito, e daí você pode, né? Você pode rever, né? Antigamente a gente não conseguia ver. E esse momento, pessoal, né, eu vi num livro, esse momento é o momento mais importante para gente, que é o momento do agora. É porque no agora é que você luta, né, para você ter um futuro melhor. Você só terá um futuro melhor se no agora você se dedicar. Então, o momento presente é o momento mais importante aí para gente. Tá? Achei interessante isso, desde que eu escutei, desde que eu li, né? Hoje em dia a gente tem audiobook, né? Audiobook é bom porque a gente não precisa ler, a gente só precisa escutar, né? Pode aproveitar enquanto está correndo, quando está fazendo exercício. Isso é muito importante, é focar. Então vamos à aula, pessoal. Compartilhar nossa telinha aqui. Nós já tivemos duas aulas EAD. Eu até já tinha feito com o professor Peterson, né, a, o alinhamento. Aqui, né, instalações elétricas industriais, assim como eu disse nas aulas anteriores,
aqui é que você começou a conversar com a indústria, começou a entender o que que a indústria pode lhe oferecer, o que que ela tem, né, diferente do predial. Na UC, né, no módulo passado, a gente pegou instalação predial, segurança e eletricidade e projeto elétrico predial. E aqui a gente vai subir um pouco o degrau, né? Nós vamos, né, estudar a parte de industrial. Eu sei que a primeira aula praticamente ninguém assistiu, só está podendo assistir agora porque ainda houve a questão aí da matrícula, né? Mas aí já falei para o professor Peterson e não se preocupar que a gente já deixou, já foi fazendo a aula ao vivo aqui, né? A gravação da aula ao vivo e deixando para vocês. Então, essa parte aqui de eletricidade industrial, ela é importante porque essa matéria ela tem outro nome quando você faz engenharia elétrica, que aí você tem um conhecimento mais completo do que no curso de eletrotécnica, né? Na verdade, ela chama acionamentos elétricos. Inclusive, a próxima UC de vocês é acionamentos eletropneumáticos. Acho que é assim que chama a UC. Então, lá, além de acionamento elétrico, você vai lidar com acionamento pneumático e acionamento hidráulico. E, na verdade, instalação industrial aqui é o acionamento elétrico que a gente tanto conhece. Provavelmente aí na primeira aula com o professor presencial, assim como na primeira aula, né, quem não assistiu, assista aí por gentileza. Na primeira aula de industrial, vocês viram, né, eu disse, né, para quem não assistiu ainda, que o motor elétrico ele é uma máquina muito particular. Por quê? Porque ela tem a corrente de partida. Imagina você que as técnicas de acionamento até então, elas são pautadas baseadas na corrente de partida. O motor elétrico, até na primeira aula, né, eu conversei aqui com vocês, tá? Sobre o porquê que tem que ter toda uma parafernália, eu expliquei que é a corrente de partida. Ela chega na casa de 8 vezes a corrente nominal, ou seja, um motor aí qualquer que tem uma corrente de 8 amperes, né? De 10, por exemplo, para a conta ficar mais clara na nossa mente. Uma máquina que tem uma corrente elétrica de 10, ela vai multiplicar por 8, ou seja, na partida elétrica, no transitório, ela vai chegar à casa de 80 amperes, ou seja, o disjuntor motor, né, que é um disjuntor, provavelmente o professor apresentou eles na aula de vocês, né, na aula presencial. O disjuntor motor, além ele ser configurado para a curva C, né, a curva C é ideal para máquinas elétricas, né, ou seja, motor elétrico. Ele é mais robusto em função da corrente de partida. Inclusive, ele já vem integrado com um relé térmico, né? Um relé de sobrecarga. Coisa que a maioria, né? A maioria não, né? Os disjuntores comuns aí não tem isso, né? O disjuntor motor, ele foi projetado para dar partida em motor e ele já vem integrado nele na parte de baixo, no borne de baixo, o relé térmico, né? O professor deve ter mostrado algum para vocês, né? Só para a gente refrescar nossa mente. Então, disjuntor motor aqui, ó, tem essa linha aqui, ó. Até dependendo do acionamento dele, é um pouco diferente. Tem um dial aqui, tá? E ele já tem integrado nele. Por exemplo, esses aqui, ó, eles são bem parecidos com um disjuntor. Não sei se vocês já viram, pelo menos, não sei se alguém já trabalha na área. Tem o de caixa moldada, que o de caixa moldada ele tem um trimpote semelhante a esse trimpote aqui, ó.
que você consegue regular a corrente, justamente porque um motor elétrico ele tem a corrente de partida. Já qualquer outra máquina, né, como eu comentei lá na primeira aula, qualquer outra máquina não tem a corrente de partida, ou seja, a corrente senoidal vai ser a mesma em qualquer tempo. Só o motor e o transformador, né, que tem a corrente em rush, que a vazio, né, quando você energiza o transformador, é que há esse pico de corrente. Só que ele é rápido, mas ele não é tão rápido, né, a ponto de o disjuntor, o elo fusível lá do poste queimar, tá? Então, nessa primeira aula, a gente comentou sobre essa particularidade de toda a máquina elétrica, né? Já na segunda aula, eu comentei sobre a atividade 1, tá? Inclusive, eu pedi para a monitora de vocês, ó, deixar o material extra. Inclusive, o material extra, tanto da aula 1 quanto da aula 2, é o mesmo, viu? É partida direta de motores, né? Partida direta e tem um cadicimo. Daí eu mostrei para vocês que aqui, ó, em biblioteca, até o link estava quebrado, ó. O link aqui você consegue baixar, tá? É aqui na aba biblioteca. Você vem aqui, ó, cadicimo. Até coloquei a mesma versão a qual eu estou usando aqui, né, para não dar nenhum problema de compatibilidade, tá? Essa versão eu expliquei lá na primeira aula, mas se, né, se quiser eu ainda comento hoje aqui, né? Essa versão aqui, ó, só você clicar, ele já dá o caminho para você baixar a pasta, tá? E ele é esse daqui, ó. A gente vai utilizar ele daqui a pouco. Esse arquivo, ele vai vir desse jeito aqui, ó, compactado. Ele tá aqui nesse link. Então, vá lá em biblioteca, baixa o simulador, o Cadicimo. Quando você baixar e você pôr para extrair, né? Você clica com direito e aí você vem aqui, ó, extrair aqui. Eu só não vou clicar porque ele já está extraído. Vai baixar essa pasta aqui, ó, vai aparecer essa pasta. Então você vem aqui, ó, dentro da pasta, você não precisa instalar, viu? Ele já aqui a gente colocou de um jeito que não há necessidade de instalação. Você só entra na pasta dele aqui, clica duas vezes, que aí ele vai executar. Vai aparecer isso daqui. E aí vai aparecer essa telinha aqui pedindo uma senha para essa versão aqui gratuita, né? Então você vai digitar aqui, ou você digita no seu teclado ou você clica aqui na tela com o mouse, ó, 4962. Aí você dá o OK e daí já aparece cá de cima aqui pronto para a gente fazer a simulação, né? E já aparece também esse ambiente de projeto aqui, ó. Mas isso é por padrão, tá? Você vê aqui e fecha, tá? Vou deixar ele minimizado aqui, né? Daqui a pouco a gente vai necessitar dele. Então hoje vamos fazer a análise da atividade. A primeira é um formulário, viu? Assistam a aula passada aí para vocês verem aí que a gente analisou no formulário passado. E a segunda atividade, só tem duas, né? A segunda atividade, ela é mais extensa, porque ela tem várias técnicas, a gente estuda várias técnicas de como mudar a partida do motor. Essas técnicas, elas têm o objetivo de fazer com que o motor dê a partida, né? A corrente de partida, ele consiga suportar o transitório, né? Esse período rápido ali, né? Coisa de segundos, né? Ele é o período de corrente de pico, né? A corrente muito alta, acima da nominal, só que dependendo da técnica, essa técnica vai fazer com que o sistema não caia o disjuntor. Às vezes ele até faz com que a chave fusível lá do poste caia, tá? Vamos pegar o material aqui.
Esse aqui é o da atividade 2. Vamos abrir ele aqui para a gente já, junto com o descritivo da SAP. Isso não me falha a memória, a primeira atividade era um processo seletivo, né? Que aí você é o paradigma, né? Você é a referência do profissional aí que fez o teste, tá? Então ele passou, né? Agora nós temos o segundo, né? A segunda atividade, que basicamente são, vamos dizer assim, os esquemas mais utilizados aí no mercado, tá? Vocês vão entender que essa estratégia aqui, ela é um pouco canseira, um pouco complicada no início, né? Mas depois vocês vão entender direitinho. Então, a atividade 2, você vai preencher um formulário de prática com a interpretação da análise de cinco, na verdade são quatro, viu? Quatro esquemas que representam situações de comando elétrico, né? E aí, esses quatro esquemas aqui são os principais. Professor, mas até o professor do presencial comentou sobre uma tal de soft starter, comentou sobre um tal de inversor de frequência, né? A gente vai ver isso aqui no EAD? Vamos ver. Só que na atividade ele não é cobrada, viu? Ela geralmente é só lá com o professor do presencial. Mas como a gente tem aqui, eu calculei aqui, ó, são 8 aulas, tá? Então, essas 8 aulas dá para a gente analisar os quatro esquemas e aí depois a gente vai ver uma partida, tá? Com um CLP, né? Um controlador. Tem gente que chama até de computador, né? Porque na verdade um CLP, ele, no final das contas, ele é um computador, né? Ele não é tão, vamos dizer assim, não sei se vocês conhecem o Raspberry, né? Tem o Raspberry Pi, tem o Orange Pi, né? Tem várias dessas plaquinhas hoje em dia, né? Que para várias aplicações eletrônicas, ele é parecido, tá? Com o Raspberry, com o Orange Pi, só que ele é menos robusto que eles. Eles têm um computador muito melhor do que um CLP. Só que o CLP, desde a época que ele foi desenvolvido, você pode utilizar ele basicão mesmo, né? Eu costumo dizer que é de pé descalço, né? Ele bem básico para você dar partida em motor sem precisar fazer o selo mecânico. O professor deve ter explicado sobre o selo, eu expliquei lá na segunda aula, né? Na aula passada. E você não precisa, com o CLP, fazer o selo mecânico. O selo vai ser feito lá nas entradas, né? Barras saídas digitais que tem dentro dele. Então, vai ter uma aula, depois que a gente analisa os quatro esquemas, vamos estudar a partida com um CLP genérico, um da Siemens. Depois, vamos estudar a partida com uma soft starter. Vamos saber em que situação a gente pode utilizar um CLP, que situação que a gente pode utilizar uma soft starter, né? Para que aplicação, que situação e aplicação, né? E por fim, o mais utilizado no mercado, né? Que é o inversor de frequência, que tradicionalmente ele foi projetado, ele foi concebido para você controlar a velocidade de motores, tá? Já dando spoiler aí. E hoje em dia, além da gente utilizar ele para isso, nós utilizamos, né, em sistemas aí de energia alternativa, né, a placa solar. A placa solar, para quem não sabe, ela gera tensão e corrente, obviamente, quando o circuito fecha, é contínua, tá? Não é alternada igual a gente tem aí na tomada. Então, em função disso, a energia da placa solar, ela não é diretamente compatível com a energia que a gente utiliza na nossa residência ou na indústria, né? Ou seja, do sistema elétrico de potência. Então, nós precisamos fazer uma conversão. E essa conversão também é utilizada em carro elétrico, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade aí, ter uma unidade
do Senai aqui, que eles são especialistas nessa área aí. É lá do Roberto Mangi, né? Aí tem o curso lá na parte lá de automóveis, né? E aí o pessoal comenta, né? Estuda sobre carro elétrico. Tem um carro elétrico puro, tem um carro elétrico híbrido, né? Que ele tem tanto o motor de combustão interna, né? Que ele e, na verdade tem dois tipos de híbrido. Tem o híbrido tradicional que ele tem a potência, né? A tração por combustão interna e a tração por eletricidade. Já tem outro modelo que ele tem o motor, mas você não tem tração pelo motor de combustão interna. Na verdade, o motor de combustão interna, ele é utilizado única e exclusivamente para carregar a bateria do carro. Existe esse tipo de elétrico, inclusive ônibus, tem ônibus aí do transporte público que utiliza essa estratégia aí, tá? Mas, professor, mas como que o inversor de frequência, né, que é utilizado para controlar a velocidade, ele é utilizado com placa solar. É porque o inversor de frequência, ele simula a rede elétrica, só que de forma eletrônica, utilizando transistor de potência, né? Utilizando tiristor, utilizando um transistor chamado IGBT, né? Outro tipo de transistor. IGBT geralmente a gente utiliza para placa solar. Aí, como ele simula a rede alternada, o que que o inversor faz na sua residência? Ele pega a energia da placa solar, converte, né? Ele pega ela em tensão e corrente contínua, converte ela em tensão alternada, só que aí essa tensão alternada é jogada para a rede, mas de forma eletrônica. Ou seja, o transistor ele tem um sistema de gatilho de disparo que ele simula, né? Os melhores do mercado, por exemplo, o IGBT, ele é o de senoidal pura. Existem outros, igual o PWM, que é utilizado para motores, né? Esse módulo, esse controlador, ele simula a rede elétrica, só que ela não é uma senoidal perfeita. Ele pode ser uma onda quadrada que ela é próxima à onda senoidal, tá? Mas ele não é senoidal puro. Pode ser uma onda que o pessoal chama de dente de serra, que é a triangular, né? A sawtooth. E por aí vai, né? Aí dependendo, os melhores sistemas, né? Os melhores inversores da ABB, por exemplo, que convertem energia em contínua para alternada, inclusive injeta ela no sistema, né? Que é o sistema on-grid, né? Tem o off-grid e tem o on-grid. Daí ele vai simular a rede elétrica, só que ele consegue controlar esse gatilho de disparo, esse ângulo, na verdade, né, esse ângulo de disparo, e é o controle desse ângulo de disparo que eu consigo controlar o motor. Já no carro elétrico, puro inversor de frequência, conseguir controlar a velocidade, é ele que vai ser utilizado diretamente pelo motorista para aumentar ou diminuir a velocidade, fazer a frenagem regenerativa, né? No carro elétrico, a frenagem regenerativa, ela ajuda para você carregar novamente a bateria do carro. Já num carro comum, ele ajuda o alternador lá, a questão lá do alternador, né? Para carregar a bateria que a gente tem em todo o carro aí, tá? Então a gente vai estudar essas ligações aqui no simulador, até mesmo para auxiliar vocês lá no laboratório, tá? Inclusive, eu já dei aula presencial lá no do Charule, já tem um tempo, né? E é bastante interessante, muito bom o laboratório aí, né? Vamos analisar o primeiro esquema. Esse formulário aqui, né? Se vocês. Mas que formulário estranho. Acostume com esse tipo de formulário, que esse formulário aqui, geralmente, ele compõe
o memorial descritivo de um projeto industrial, tá? Só para dar spoiler para vocês, né, para vocês já ficarem já ligados, eu vou pegar emprestado esse daqui. Eu vou lá na pasta de projeto industrial, eu vou eu vou pegar um exemplo de projeto. Ó, vou pegar esse memorial descritivo aqui, já dando um spoiler para vocês. Isso aqui é o memorial descritivo de um projeto industrial, né? Fica até perto aí do Charur, é a JC Distribuição. Na época eu trabalhava numa construtora aí perto. Isso aqui é o memorial descritivo, ele basicamente. Deixa eu pegar um mais completo. Isso aqui é da subestação. Ah, vou pegar esse daqui, ó. Esse memorial aqui, ele é um resumo, igual a gente aprendeu lá em instalação predial, né? Ele é um resumo da instalação elétrica. Esse aqui é mais elaborado porque a múltipla aqui, ela utilizou, inclusive até estudei com o dono lá da múltipla, ela utiliza o Proelétrica. Lembra o programa que eu falei para vocês que os cálculos provavelmente vocês vão fazer ele na mão, na calculadora, só aqui no curso. No dia a dia, talvez você faça assim, quase que, né, a taxa de 0 vezes esse cálculo. Quando você faz, é com a ajuda do programa. Por quê? Porque se você for fazer tudo na mão, o que que vai acontecer? Você vai perder cliente. Você tem que utilizar um programa que ou ele é instalado dentro do AutoCAD, ou então esse programa, né, ele tem um ambiente de desenho próprio. Igual o AutoCAD Illumine, ele tem um programa que chama KiCad. O KiCad nada mais é do que o AutoCAD, né? Só que com o nome gratuito, né? Aí eles fornecem o programa de projeto de desenho básico gratuito, os outros você compra. Por exemplo, o AutoCAD Illumine para fazer projeto elétrico. Então, ele tem aqui tem o design, aqui cada empresa tem o seu, esse aqui da Múltipla Engenharia, o nome do cliente com os dados dele aqui, o que que é esse projeto aqui, na época era CELPA, né? Centrais Elétricas do Pará. Esse daqui é porque ó, tem JC aqui em Goiânia, mas esse que eu acompanhei era lá do Pará. Inclusive, né, por coincidência, a CELPA se transformou em Equatorial, né? Então, lá no Pará é a Equatorial Pará. E aqui, atualmente agora, né, é a Equatorial, Goiás, né? Isso é muito importante, pessoal. Quando vocês forem entrar no site para pegar as normas técnicas, você não vai digitar só Equatorial, você vai digitar Equatorial Goiás, tá? Porque ela atende várias regiões aí, tá? Então é o resumo mostrando o que que tem, ó. É composto por uma prancha, beleza. Nela você tem, aí fala sobre normas, igual a gente fez aquele, lembra o memorial que a gente fez, vocês fizeram aí da própria residência, né? Até mostrei um modelo para vocês. As características, tem muita coisa aqui, ó, quadro de carga, né? E dependendo do tipo de indústria, além de ter o quadro de cargas, vai ter no memorial um formulário parecido aqui com esse, né? E basicamente, dependendo aí da quantidade de motores que você tem, esse formulário aqui, ele vai ser entregue, por exemplo, eu tenho ó, alguns alunos ali do IB. A maioria consegue o primeiro emprego, né? Ali no. Não tem aquela loja Eletrotransol, né? Tem a Eletrotransol, tem a Eletroenergia, fica até relativamente perto uma da outra. Tem também aquela loja que fica na Anhanguera, a Gel, né? Basicamente, muitos alunos, inclusive, eu não sei se é o caso aí do Charuri, mas lá do IB, o pessoal tem aqueles negócios de vaga de emprego, né? E aí muitos alunos vão lá trabalhar, aí o que que eles me falam? Ei, professor, é do jeitinho que o senhor falou.
chega lá o projeto, a gente tem que montar um quadro para dar partida em um motor ou um quadro de energia, né, de uma empresa. Daí eles fornecem um projeto para a gente, fornecem todos os desenhos, né, o memorial, né, com os detalhes, né. Às vezes você vai pegar o projeto daí, o projeto lá do cliente, né, e aí você vai olhar lá, ou na folha de projeto ou no memorial descritivo vamos dizer assim, um formulário semelhante a esse, mostrando que motor, né, se é uma partida direta, se é uma partida indireta. Nesse caso aqui, o primeiro item aqui, ó, é uma partida direta, igual da aula passada, só que com uma diferença, né? Ela vai ter uma reversão desse motor, ou seja, esse motor ou ele vai vir girar para a direita ou ele vai girar para a esquerda. E para você fazer esse tipo de ligação aqui, você faz o chamado intertravamento. Professor, o que que é isso? O intertravamento se vocês se lembrarem bem, né, da aula passada aqui, quem já assistiu, obviamente, deixa eu pôr uma cor vermelha aqui, que aí fica mais destacável. Lembra que essa ligação aqui, ó, com exceção, tá vendo aqui, ó? Com exceção do contato, ó, tá, deixa eu dar um zoom aqui que aí fica melhor pra gente. Com exceção dessa ligação aqui, ó, e vocês estão vendo, ó, que tem um contator, né? O contator um, ele tá ligando direto o motor, né? Ele é para partida direta, né? Então, já que eu vou tecer um comentário sobre isso, então a partida direta, ó, você tira esse contator 2 e deixa só um aqui, esquece esse lado de cá, ó, e tira essa ligação aqui. Se você tirar essa ligação, ligar o borne inferior do primeiro, aqui um, né, quer dizer que é primeiro contato auxiliar, né? E o 3 e o 4 quer dizer que é normalmente aberta, que é o selo mecânico, né? Porque lembra que eu falei na aula passada, o botão, né, o pulsador, tem uns que chama de botão, tem uns que chama de pulsador, tem outros que chama de botoeira, né? O do industrial, ele é diferente do interruptor que a gente tem no residencial. O interruptor do residencial é uma alavanca, você apertou, ele fica ligado. Já o pulsador aqui não, ele tem um retorno por mola. Ou seja, você aperta ele, ele volta, ele desliga. Aí para evitar que o motor que você dá a partida nele e ele desligue, para você evitar isso, o que que você faz? Você cria o chamado de selo. Esse selo aqui, ele vai fazer o bypass, né? Na hora que você aperta aqui, ó, para ligar o motor, o S1, e ele tem que ser normal. Você tem que ligar nos bornes 3 e 4 dele, tem que ser normal aberto, porque na maioria do tempo ele vai estar desligado. Aí para você ligar, ele vai fechar no normal aberto, né? Ele fecha e depois ele abre novamente. Se você ligar ele no 1 e no 2 fechado, ele vai estar permanentemente fechado. Então, na hora que você ligar o disjuntor, o motor vai começar a girar do nada lá. Então, para ligar o equipamento, você tem que utilizar o borne 3 e 4, né, o normal aberto, para você ligar. Só que aí tanto o normal aberto quanto o normal fechado tem um retorno por mola. Aí o que que você faz? Você liga no primeiro contato, você escolhe um dos contatos auxiliares lá do motor, né? O primeiro contato aqui só está mostrando o primeiro, mas você vai fazer isso tanto para a fase B, né? A fase B é o segundo contato auxiliar, né? Normal aberto, e a fase C é o terceiro contato auxiliar. Aqui é um diagrama de comando genérico, né? Assim, eu só estou mostrando uma das fases, né? As outras fases você vai repetir esse processo. Então a partida direta é isso. O problema da partida direta, quando você tem que hora girar para o sentido horário e hora girar para o sentido anti-horário, o problema é que você vai fazer, né? O problema não, né? Você vai fazer essa mesma ligação, né?
tanto para o sentido horário quanto para o sentido anti-horário. Se você perceber, ó, o K1 ele tá A, né? Ele é A, B, C, de boa, né? O borne superior dele e o borne inferior, obviamente. Já o K2, se você observar bem, ó, ele, ó, o primeiro aqui, ó, ele já muda de fase aqui, ó. Aqui é a C, né? Aqui é a B e aqui é a A. Ó, tá vendo que o primeiro já vai nascer. O do meio, ele mantém, né? E, obviamente, o último aqui, o C, vai no A. Porque quando você troca uma posição, você vai ter duas posições trocadas aí. Esse é o segredo para o motor girar ao contrário. Se você ligar eles direto aqui, ele vai girar para um lado. Não necessariamente para o sentido horário. Aí, na hora que você estiver fazendo os comandos lá, você vai testar, tá? Para saber se você ligou direto, vai se rodar no sentido horário ou no anti-horário. Você pode ter ele é o pessoal chama de frequencímetro, mas aí ele faz teste para você saber qual que é o sentido de rotação. Ele vem com as garrinhas jacaré, né? Ou você pode utilizar o detector de tensão, né? Na verdade, detector de fase, né? Aquele RGB, né? Quando ele liga o LED vermelho, quando ele tem essa função, liga o LED vermelho, quer dizer que ele está na fase A. Se ligar o LED verde, ele está na fase B. Se ligar o LED azul, quer dizer que é a fase C. Você pode utilizar essa caneta, né, que o detector é de fase, ela além de detectar que está energizado, ela detecta qual que é a fase para você fazer essa ligação ali. Tá? Então você faz essa troca, tá vendo? Ó, o borne inferior aqui da contatora, você trocou o A com o C e o outro, ó, o C com o A. Beleza. Quando você faz essa troca, você inverte o sentido, mas não é só isso. Por exemplo, se eu chego aqui, ó, eu ligo ele, né, aperto aqui, aí o que que vai acontecer? Ele vai energizar aqui direto, mas na hora que eu tiro o dedo lá do pulsador, né, o que que vai acontecer? Aqui não vai passar mais energia, só que como ele está com o selo, a energia vai continuar passando aqui. Beleza. Partida direta, a gente estudou a aula passada. Agora, se você por acaso vir aqui e apertar esse botão e não tiver esse ajuste aqui, que é chamado de intertravamento, não sei se o professor já comentou isso com vocês, né? Se não tiver intertravado, vai dar um pipoco aqui na instalação, tá? Vai dar um curto-circuito, porque você tem que estar ou funcionando o motor no sentido horário ou no anti-horário. Porque para você mudar de posição, eu liguei a fase A com a C, né? No borne superior a A aqui, né? Com a fase C. E isso, na hora que eu fecho o circuito aqui, vai dar tensão de linha, né? Em vez dele estar ligado em. Na verdade, você liga o motor em triângulo aí, né? Vamos dizer assim, um básico aí, o nosso aqui. É... Aí ele pode ou começar a contatora ficar fazendo que barulho tec, 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 né? Que indica que é problema, tá? Dependendo do tipo de ligação, até que no triângulo não dá problema não, em ligação em triângulo. Mas se for em ligação em estrela, é isso mesmo, ó, eu estava até esquecendo. Se for estrela, vai dar um pipoco, né, daqueles lá, um curto-circuito. Professor, e agora, quem poderá nos defender? Como é que a gente vai fugir disso? Você vai fazer o chamado intertravamento. Vamos entender o que é o intertravamento. Aqui, então vocês entenderam que sem essa ligação aqui, eu ligar direto aqui, ó, no borne inferior do primeiro contato auxiliar aqui, ó, do botão direto na bobina, eu dou partida direta, tá? Agora, por que que eu preciso fazer o intertravamento aqui? O que que vai acontecer na prática?
vai acontecer que eu vou apertar o botão, a energia, vou até colocar de cor diferente, né? Tom verde aqui, né? A energia vai vir, ó, vai alimentar ele bonitinho, tá? Aí, na hora que eu solto aqui, ele vai fazer o bypass, né? Vai passar aqui, tá? Beleza. Você tá vendo que o borne inferior do K1 tá ligado no borne superior do K1, só que no contato auxiliar, né? Esse aqui é o normal aberto, né? Finais 3 e 4. E o K2, finais 2 e 1, né? O normalmente fechado, tá? Aí o que que acontece na prática? Você, como você interliga um borne do K, você diz, você interliga um normal fechado do outro, do K2 aqui, ó, e aqui é no segundo contato auxiliar. Aqui também. Acho que está tendo um problema de número aqui. Se você fizer isso daqui, o que que vai acontecer? Na hora que eu tentar apertar aqui, ó, o S2 aqui, como ele está ligado direto no contato, né, nos contatos auxiliares do K2 aqui, né? Ele está, vamos dizer assim, compartilhando, né, os contatos auxiliares aqui. O que que vai acontecer? O K1 vai continuar ligado, tá? Só que quando eu ligo o K1 aqui, do mesmo jeito que o normal aberto abre, o normal fecha, desculpa, né? No mesmo jeito que o normal aberto fecha, o normal fechado ele vai abrir, tá? Então ele vai interromper o K2 enquanto o K1 está funcionando. Ah, professor, é igual o Sol e a Lua, né? Por que que eles nunca se encontram? Pelo menos do nosso lado aqui, né? Que quando é noite aqui, virou, né? O Sol não está mais brilhando aqui no Brasil, tá? E o dia, né? Para chegar o dia, a Terra vai ter que girar novamente, ou seja, enquanto um está atuando, enquanto é dia, não tem como, enquanto é dia, ser noite. Ah, professor, mas tem o eclipse solar. Aí é outra questão, tá? Mas você entendeu? Enquanto é dia, não pode, ou pode, é igual probabilidade, né? Ou só pode dar cara, ou só pode dar coroa. Aqui não tem física quântica, não. Ou é cara, se o resultado é cara, quer dizer que não foi coroa. Do mesmo jeito. Se um, né, tá interligado com o outro aqui, ó, enquanto tiver o K1 fechado, o K2 ele vai abrir. Quando ele está consignado com contato auxiliar do outro aqui, todos os contatos auxiliares do K2 aqui, eles vão inverter a ligação. Quem tiver fechado abre e quem tiver aberto fecha. É mais ou menos isso que acontece, tá? E a tarefa de vocês, ela é basicamente vocês entenderem que fazer a lista de material, tá? E a APR, análise preliminar de risco. Para gente, eu salvar aqui, deixa eu pegar a ligação lá. Então, esses formulários vocês provavelmente têm ou no memorial descritivo ou no próprio projeto. Dependendo do tipo de projeto, projeto para banco, né, instituição financeira, geralmente o memorial descritivo, os cálculos, eles também estão na prancha de projeto. Vamos abrir aqui. Aí do mesmo jeito, ao pedir é a Nádila, deixa eu ver. É isso, a Nádila que é a monitor de vocês. Então, do mesmo jeito que eu pedi para ela colocar aqui, ó, ela vai pôr uma pasta extra aqui para vocês com essa ligação de hoje que a gente está analisando, que é o primeiro esquema. Deixa eu ir nesse modificado aqui, que eu tinha visto que tinha uma inconsistência aqui, ó. Ah, aqui ficou melhor. Eu dei uma modificada nele aqui, porque o original que eu tenho, eu até vou fornecer os dois esquemas para você, ó. Vou fornecer esse modificado que ele está mais parecido
com a tarefa de vocês aí, né? Eu achei melhor. Pra gente não perder tempo. Então, basicamente, o que que vocês vão fazer? A lista de material, né? Antigamente, quando você virava estagiário, né, numa empresa, eles te mandavam fazer, às vezes, o serviço assim mais mundano. O que que eu tô querendo dizer com serviço mundano? É serviço que dá trabalho e geralmente você não aprende muita coisa. Como assim, professor? Pensa numa prancha de projeto gigantesco, tá? Vamos pensar nessa aqui, ó. Pensa numa prancha gigantesca e você ter que identificar dentro dessa prancha cada interruptor, se for no motor, cada contator, né? Você fazer na mão. Lembra daquela tarefa lá do projeto predial que eu falei que não fazia sentido vocês fazerem ela, né? Antigamente o pessoal calculava a metragem, era utilizando o escalímetro, utilizando régua e na própria folha do projeto. E eu já passei por isso. Quando eu fui estagiário de uma construtora, o pessoal pegou uma prancha dessa daqui, por exemplo, ó, vê aqui, ó, esse transformador aqui, ó. Não, e não era bonito igual esse daqui, ó, que tem legenda, que tem a lista aqui completa. Ó, olha aqui esse transformador, vê a lista de material de cada um desses, eu não fazia ideia, né, de como que eu ia tirar essa lista aí. Olha aí, reconhece, escreve num papel. Pensa. Daí eu descobri nessa construtora que eles utilizavam um programa e tiravam o Excel e o comprador utilizava esse Excel. Aí eu fiquei pensando assim, para que que eu estou fazendo essa lista de material? Segundo, né, nessa construtora era para eu aprender, né? Mas assim, vou ser real com vocês. Dessa tarefa eu só perdi meu tempo, né? Só depois, quando me passaram lá para eu ficar do lado de um projetista, eu ver como é que o projeto era feito, como que limpava a arquitetura, aí é que eu senti que realmente eu estava aprendendo alguma coisa nesse estágio. Mas você pensa, você abriu uma folha enorme com uma lapiseira, ai, o que que é isso? O que que é esse negócio aqui? Ai, cruzeta, o que que é isso? E na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Eu era estudante, né? Então tem tarefa que ela é mundana mesmo. Aqui basicamente é você reconhecer aqui, ó, contator tem dois, ó, o K1, o K2. Relé térmico tem, ó, o 95, 96 aqui, ó, final. Você tem um botão normal aberto. Normal aberto, você tem dois, né? Tanto para ele girar para a esquerda e para ele girar para a direita, por exemplo, né? Que mais? Botão normal fechado, que é para desligar, né? Para desligar. Por que que a gente utiliza sempre o normal fechado? Porque o normal fechado já está normalmente fechado. Ou seja, quando você liga aqui utilizando o artifício do selo, ele vai continuar fechado. Ele só vai abrir se você atuar nele, né? Desligando. Então, é o ideal, normal fechado só tem um. E a análise preliminar de risco você tem sempre a montagem, né? Você vai montar. Na verdade, no estágio lá que os alunos me falam sempre, eles aprendem muito mais montando e desmontando esses quadros aqui. Ele diz que no começo é um pouco incanseira e tal, porque tem alguns que conseguem o estágio até antes mesmo de começar essa disciplina, tá? Daí eles aprendem montando, é aquela história, você aprende montando e desmontando, não tem como. Eu fiquei melhor em montagem e desmontagem, vocês acreditam? Depois que eu comecei a dar treinamento em empresa, né? Depois que eu fiz o curso de engenharia elétrica, confesso que fiz poucas montagens, eu só fazia o projeto. Mas uma coisa é no projeto, outra coisa é você mão na massa, né? Igual vocês fazem lá no sábado, tá? Então, basicamente, a etapa de montagem, isso vai ser para para todos os circuitos aqui. Você monta, qual que é o risco de você montar?
você se ferir, né, com ferramentas perfurocurtantes, né? Por exemplo, uma chave de fenda, uma chave Phillips, né? Você pode se ferir utilizando ela. Como é que você vai controlar? Inclusive, esse estilo de análise aqui é encontrada na NR. Acho que agora eu esqueci a NR. Acho que é a NR7, se eu não me engano. É a que chamava PC, é a PGR, né? NR, agora eu não me lembro qual que é o número dela aí. Antigamente ela chamava, né, Programa de Controle de Perigos e de Riscos Ambientais. Você faz até o chamado mapa de risco, né? E daí, esses pilares aqui, a etapa, qual que é o risco da etapa, por exemplo, montagem, como que você vai controlar, às vezes até anular esse risco, né? Se tiver como anular o risco, beleza. Às vezes, né, se você tiver como anular, às vezes nem é preciso você utilizar a EPI, tá? Deixa eu só fechar isso aqui, pessoal, porque senão não dá certo. E a parte de teste, né, que você vai testar, ou você vai testar colocando para funcionar lá no circuito mesmo. Se você está montando um quadro em que não dá para você testar lá no laboratório, por exemplo, da Transol, você pode testar apenas com comando. Provavelmente o professor do presencial, né, quando eu dou aula no presencial, eu faço justamente, eu oriento vocês a testarem o comando primeiro. Se o contator não começar a dar aquele barulho, tac, 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 ficar travando, né, ligando e desligando, quer dizer que você ligou corretamente, né? Provavelmente você ligou corretamente, então ele vai estar ok, tá? Então o simulador aqui, ó, você dá a partida nele aqui, ó, ele está funcionando. Você vai ligar o circuito de potência, o circuito aqui de comando, né, o disjuntor motor, diferente aqui, ele utiliza essa ferramenta aqui. Deixa eu parar aqui, ó. São essas chaves aqui, ó. Na verdade, é uma chave faca que ela tem o fusível aqui, ó. Deixa eu começar a simulação. Ó, esse aqui é fusível, né? Tem uma aqui, ó. Ah, não, é essa daqui, ó. Eu peguei a errada aqui. Porque ele tá ligado direto aqui, ó. E eu vou te falar, tem ligação de motor, geralmente só se for um fusível que tem uma base, acho que é base H, se não me falha a memória, em que você coloca o fusível, o cartucho dele bem naquele seccionamento, mas só que ele não é muito seguro, não. O ideal é utilizar esse daqui que tem uma chave faca, né? Que aí ele tem um fusível, uma base fusível que ele controla aqui a alavanca, né? O fechamento aqui. Voltando a simular aqui, ó, vamos fechar o circuito de potência, fechar o circuito de comando. Aí o intertravamento funciona assim, ó. Eu dei, ó, tá vendo? Ó? Ele ligou, tá vendo que ele tá intertravado aqui, ó. O KM1, a diferença é que eu tô chamando de KM1 aqui, ó. O KM1, né? Tá ligado aqui com o fechado KM2, ó. Só que aí, interligado com ele aqui, ó, tá o fechado do KM1 aqui, ó. E aí eles estão se comunicando, tá vendo, ó? O aberto do KM1 tá interligado com né, como eu energizei ele, a explicação, ela, eu confesso para vocês que lá no início, quando eu estava estudando, eu não tinha entendido isso aqui, não. Mas é o seguinte, quem que você está energizando agora? Ah, professor, é o K1, né? Ou o KM1, igual está na sua simulação, beleza. Quando eu energizo o contator, né? Contator tem o quê? Tem os contatos de potência, que é o que você liga direto aqui no motor, tá? E ter os contatos auxiliares, né, que vão te ajudar a fazer selo, fazer o intertravamento, beleza, tá? Então, quando eu energizo o K1 ou o KM1, você concorda que é só ele que tem a energização. O K2 não tá, né? Então, se é só ele que tem a energização, você concorda comigo? É porque realmente, se o KM2 abrisse, eu nem conseguiria
utilizar o circuito, viu? Então vocês desculpa que eu confundi aqui, tá? O KM1 aqui, ó, você concorda que é ele que está energizado. Então, todos os contatos, inclusive o normal aberto, que vocês viram que, deixa eu desligar aqui. Pena que não está mostrando a animação aqui, ó, que tem a animação que mostra que ele está girando por um sentido e girando por outro aqui. Eu não sei por que que a animação, depois eu vou dar uma modificada no desenho aqui. É porque eu achei esse desenho muito mais próximo, né, muito mais factível do que o outro que eu apresento para você. Vou até abrir aqui, que normalmente, ó, esse daqui é porque eu utilizo sensores, né? Eu vou utilizar, eu achei ele muito, vamos dizer assim, muito complexo. E daí eu peguei e reformulei ele, tá? Reformulei ele e fiz esse desenho. Mas diferente, ó, esse daqui eu não sei por que que esse, deixa eu ligar ele também, ó. Olha, tá vendo? Ele faz a animação aqui, ó. Aí se eu desligar aqui, ó, ligo o outro, né? Tá intertravado. Aí tá vendo? Ele muda de lado, ó. Aí quando eu tento ligar o outro, ó, como tá aberto, ó, tudo que tá energizado, ó, K1, ó, por isso que eu tenho que ligar no K2 o contato auxiliar, o normal fechado do próprio K1 aqui. Por quê? Porque tudo que é normal aberto vai ficar fechado e tudo que é normal fechado vai ficar aberto. Ele vai inverter a lógica, né? Aí eu não sei porque o outro não está aparecendo, não está apresentando aqui o giro. Então, ó, de novo, ó, tá vendo? Ó, tá tudo desenergizado. Liguei ele, aí vamos supor, ele tá, se é o K1, então ele tá girando provavelmente para esse sentido aqui. Mas não necessariamente, né? Para o sentido horário aqui. Aí, você concorda que é só ele? Não, quando o professor me falou ele fez essa observação, moço, aí parece que minha mente abriu. Eu falei, mas é mesmo, né? Se eu liguei o motor num sentido e ele tá ligado no KM1 ou K1, né, que igual tá na simulação de vocês, no desenho aí, né? Então quer dizer que, ó, você viu, ligou aqui, ó, aí bypassou, né? Na hora que eu tiro o comando aqui, ele volta, porque ele tem uma mola, né? Aí o contato auxiliar, lembra que é o contato auxiliar que acontece isso, viu? Não é o contato normal aqui, não é o botão que eu estou utilizando, tá? Do que esse botão aqui, ele vai estar no circuito de potência, viu? Ele vai estar ligado direto aqui, ó, no motor. Já o contato auxiliar, ele não está ligado aqui direto no motor. Ele está ligado, dependendo ele vai estar ligado na rede elétrica aqui, você está vendo, ó? Eu estou chutando que essa rede aqui, ela deve ser 127 volts, né? Para 127 com 127 aqui, né? Fazendo vezes raiz de 3, vai dar 220 volts, né? Eu estou chutando isso. Porque se ele fosse 220, ele estaria ligado, sei lá, na L1 e ligado aqui, ó, no condutor de proteção aqui, que ele é, na verdade, ele está ligado no neutro, né? O neutro, ele é aterrado, né? Ele está em estrela. Então, tudo que está energizado, ou seja, incluindo o contato auxiliar aqui, o que é aberto, por isso que o selo ele continua fazendo com que o motor gire aqui, ó. Aí ele passa, né? Ele tá em, aí por que que você o KM2 aqui, ó, vou tentar ligar ele, ó. Tá vendo que não tá acontecendo nada, por quê? Porque eu consignei o borne inferior aqui, ó, do aberto para ligar o K2 com sentido invertido aqui. Eu liguei ele com contato auxiliar fechado do KM1, tá?
Então ele está utilizando como ponte. Aí como o contator 1, né, o KM1 ou o K1, ele está energizado, se esse contato era fechado, ele tornou-se aberto. Aí na hora que eu aperto aqui, ó, o que que acontece? Até que o selo funciona. Só que chega aqui, ele não tá tendo passagem de energia. Basicamente é isso. Eu acredito que com esse desenho mais próximo aqui da tarefa de vocês, fica mais simples vocês entenderem, tá bom? Desculpa eu ter passado um pouco do horário aqui, mas é fundamental aqui. Aqui você fica às vezes meio, né, só olhando aqui, né, e lendo esse texto aqui, ó, ele explica tudinho. Aí você começa a coçar a cabeça e fica, meu Deus do céu, o que que é isso? O que que é esse tal de intertravamento? Mas intertravamento é isso. O segredo é o outro sentido, né, que vai ser no outro contator. Aí aqui, ó, onde seria a ligação direta aqui, onde seria a ligação direta, você ligar o normal fechado dele, porque ele que vai ser energizado, né? Por que que eu ligo do K1 aqui e eu não ligaria o do K2? Porque o do K2, como ele não está energizado, você entendeu aqui, ó? Como o contator inteiro, porque quando você energiza a parte de potência do contator, consequentemente a parte auxiliar dele ali, ela também vai ser energizada, né? Então a mola ali, tudo vai funcionar, né? Tudo que estava aberto fica fechado, tudo que está fechado fica aberto. Como esse não está energizado, né? Ou seja, ele vai deixar ter passagem aqui, ó. E ele é pelo contato auxiliar aqui, ó. Aí, obviamente, professor, então quer dizer que por isso que o contato auxiliar ele não é ideal para você ligar circuitos de potência nele, tá? O auxiliar, o próprio nome já está dizendo, é para auxiliar na ligação, é para ajudar com que é porque é o seguinte, se você ligar, lembra que eu até comentei, não sei se foi lá em projeto elétrico, que se você for no interruptor da sua casa, ficar ligando e desligando, né? E se você perceber, você vai ver uma fagulha, um faiscamento ali. Imagina um motor que a corrente dele no transitório, na partida, ela chega a 8 vezes a nominal. Ou seja, se ele é 8, né? Se ele é 10, multiplicado aí por 8, vai dar 80 amperes. Se um simples circuito de iluminação ele consegue dar centelhamento, faísca, né? Que se você olhar, fechar a mão dentro do interruptor, você consegue ver a faísca lá. Imagina um que a corrente é multiplicada por 8 vezes. Aí, para barrar isso, o contator, na hora que você abre ele, o professor, ele deve ter aberto para mostrar para vocês, porque tem alguns lá no laboratório, né, que a gente pode desmontar, né, que a gente utiliza várias vezes, né. Aí, se ele abriu lá, depois pede para ele lá, se ele não fez isso ainda, né, mas provavelmente o professor deve ter feito. Ele vai mostrar que o contator ele parece um transformador, ele tem a metade lá, tem uma mola ali no meio ali, né? Então aquela parte de potência dele ali, ó, na hora que liga, a armadura dele, você vê que tem muito metal justamente para suportar, primeiro, essa corrente, né, que é alta, né? Em relação à corrente nominal, que na maioria do tempo o motor vai estar em corrente nominal. Só que o problema é lá na partida. Aí, para ele aguentar na partida, para ele não ser derrubado, ele tem que ter uma armadura muito robusta. Aí ele funciona como se fosse um transformador, porque ele fica separado. Na hora que você energiza a parte de potência, né? E aí, obviamente, você faz a interligação pelos contatos auxiliares, por exemplo, aqui, ó, para dar partida no motor aí ele cria um fluxo de campo eletromagnético. Aí quando ele cria esse fluxo de campo eletromagnético, a bobina na hora ela vira um ímã. Aí por isso que ela faz aquele barulho. E ainda tem uma mola ali para ajudar, né, principalmente na hora de desligar, para na hora que o eletroímã porque no fim das contas o contator ele é um eletroímã. Aí na hora que ele perde
a energização, ele perde a propriedade magnética ali, né? E daí aí como tem uma mola, ele abre rápido. É como se toda vez que eu tivesse que ligar o interruptor, um interruptor de lâmpada aí, né? Se ele desse uma faísca muito grande, se eu ligar ele ou desligar ele o mais rápido possível, isso geralmente a gente vê quando tem um eletricista da rede de distribuição, né? Na hora que ele vai abrir, não sei se você já ouviu falar, né? Como a tensão lá é muito alta, tem 7.965, né? A rede, na maioria dos locais, que é a 13,8, né? Cada fase tem 7.965 volts, mais ou menos. Imagina, se com 220 volts dá a faísca, imagina com 7.965, quase 8.000 volts. Dá o que eles chamam de língua de fogo. O ar ali fica ionizado ali em volta, tá? Então, para evitar essa faísca e às vezes até um arco elétrico, ele utiliza, né, da propriedade magnética ali, né, e a mola para ele ligar o mais rápido possível, né, para ele liga e faz toc, ele fecha bem rápido e na hora que ele desliga, né, e ainda a mola ajuda para ele expandir e desligar o circuito. Então tem que ser rápido, porque as correntes, né, ainda mais se é um motor, se fosse, sei lá, um computador, um equipamento aí que não tem um indutor ali, né, por que que a corrente aumenta tanto? Porque todos os portadores de carga, todos os elétrons, eles vão fazer uma força mecânica, um movimento, como se fosse um pedal de bicicleta, né, para o motor começar a girar. Só que como, dependendo da potência do motor, o eixo dele é muito pesado. Aí são muitos elétrons, mas aí esses elétrons é como se eu tivesse micro pessoas, né? Um monte de pessoas minúsculas tentando girar um pedal de uma bicicleta gigante, né? Então eu vou precisar de muito, mas muita força. Aí por isso que a corrente vai chegar até 8 vezes a nominal. Beleza? Encerramos aqui. Deixa eu ir para a próxima aula aqui. O pessoal está esperando. Fiquem com Deus, pessoal, né? E até a nossa próxima aula. Vou deixar renderizando aqui.